Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a fazer uma oração nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, estamos na Tua presença. Que nesse momento, Senhor, esteja nos aumentando a nossa fé, nos abençoando, nos guardando, e que possamos sair da Sua casa de uma forma diferente que entramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta noite é toque em Jesus com fé. Da mesma forma que Jacó tocou em Jesus, que Jesus tocou nele, ele teve fé de perseverar e não desistir. Que nós tenhamos a nossa fé reavivada nessa noite, no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir em Hebreus, capítulo 11. Página 1439. 1439. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então, nada mais é do que a certeza daquilo que nós esperamos que vai acontecer e aquilo que ainda nós não estamos vendo. Na fileira do meio, 11.1, a fé é um exercício contínuo. A serva do Senhor diz o seguinte: devemos treinar a alma a ter fé em Deus. Fé não é sentimento. A fé não é um sentimento. A fé se apodera das promessas. Fé não é sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas invisíveis. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. A fé em si mesma é um ato da mente. O próprio Jesus é o supremo autor e consumador da nossa fé. Então a nossa fé vem através de Jesus. Definição de fé. Continuando. A fé salvadora, é que deve ser ensinada. A fé, a definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser descrita em poucas palavras. Preste bem atenção. É o ato da alma pela qual todo homem é entregue à tutela e controle de Jesus Cristo. Aí eu fui pesquisar o que é tutela no dicionário. Tutela, proteção exercida em relação a alguém ou a algo mais frágil. Conhecemos assim rotineiramente o quê? Conselho tutelar, que é o quê? Um órgão que cuida das crianças. Aqui é o seguinte, ó. É o ato da alma pelo qual todo homem é entregue à tutela por você ser mais frágil e controle de Jesus Cristo. Então você tem que estar submisso a Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma pela fé como supremo. Assim, Romanos 10, 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você provavelmente conhece esse versículo, e é fundamental que ele seja uma realidade na sua rotina. Que a fé vem pelo ouvir, por você estudar, por você assistir uma pregação.
Alimentar-se da palavra de Deus é um dos principais caminhos para que a sua fé possa crescer de forma saudável. Se nos alimentamos de comida física todos os dias almoçamos, jantamos, tomando café, é essencial nos alimentarmos também da comida espiritual. É ela que nos deixa fortes em tempos difíceis. É a Bíblia, a nossa regra de fé. É ela que vai nos alimentar. E quando vier as provações, estaremos firmes. Na Bíblia, você vai encontrar histórias de pessoas comuns como você, que passaram por problemas e venceram por meio da fé em Deus. Quantos personagens que lemos, que era próprio Cristo, era sujeito às mesmas tentações que nós, Davi adulterou, Moisés matou. Então, o Senhor usou esses homens como exemplo para olhar para a nossa vida e falar assim: eles são igual a vocês, eles conseguiram. Nós também somos capazes, através da fé. Conseguir descansar em Deus e dar o controle para Ele, dar a tutela a Ele, a Jesus, é um verdadeiro ato de fé que você precisa exercitar dia após dia. Isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente entregar todos os nossos conflitos, nossas dificuldades diante do altar do Senhor. Às vezes, nosso desejo é tomar decisões por conta própria, achando que sabemos o melhor caminho. Não, a minha opinião é isso, eu vou fazer desse jeito, nem quer a opinião de Jesus. Em outros momentos, estamos tão perdidos que nem imaginamos a saída. Estamos tão fora do caminho, tão fora do rumo, do prumo, que a gente nem sabe o que a gente vai fazer. Felizmente, temos um Pai que tem os melhores planos para nós e pode nos guiar pelos melhores caminhos. Por isso, nos resta ter fé e confiar no poder dele. Nós temos um Pai que ele é fiel para nos ajudar em toda a nossa necessidade, em toda a nossa tribulação. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas 17, verso 5. A página é a 1170. Lucas 17, verso 5. Diz assim: e os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Quantos de nós já falou isso para Cristo? Porque eles estavam ali com Jesus, eles viam os milagres, eles estavam ali na multiplicação dos pães, na ressurreição de Lázaro, eles viam os milagres. E mesmo assim eles falaram: Jesus, aumenta a nossa fé. Fé crescente. Esse comentário está até na Bíblia, eu transcrevi. Nós precisamos falar sobre a fé. Temos que viver a fé. Temos que praticar a fé, para que a fé lhe seja aumentada. Então a sua fé vai crescendo conforme você é colocado em provas. Exercendo essa fé viva, crescerão até tornarem-se homens e mulheres fortes em Cristo Jesus. Então, através das provas, você vai o quê? Se tornando mais forte através de Cristo Jesus. Se até os discípulos de Jesus pediram que ele aumentasse a fé deles, conforme lemos, nós, com certeza, podemos fazer esse mesmo pedido. Por meio da oração, você pode clamar a Deus por uma fé mais forte e constante.
Senhor, me dê uma fé mais forte, mais constante, que eu não duvide do teu poder. Deus certamente quer ver os seus filhos confiando mais nele, e seu pedido certamente será atendido. Ter uma vida de oração, uma comunhão com o Senhor, vai aumentar a sua intimidade com o Pai e ajudará a confiar mais nele como um grande amigo e guia da sua vida. Você tem sentido a sua fé ser desafiada? Nos tempos em que estamos vivendo, você tem sentido a sua fé ser desafiada por esses LGBT, por essas coisas do governo que querem implantar, futuramente sobre o sábado, sobre as picadinhas? De uma forma ou de outra, o nosso trabalho tem vindo as provas. Só que elas estão leves ainda. Temos que ter uma fé. Por isso que esse é o tempo de buscar ao Senhor. Para que lá na frente, quando vier as provas reais, aquela fé que a gente vai ter que demonstrar verdadeiramente no Senhor, para a gente não esmorecer. Esse é o tempo de buscar a presença do Senhor e se entregar totalmente a Ele. Momentos assim são inevitáveis na caminhada, mas lembre-se que você não está só. Aproveite o tempo de adversidade para se aproximar de Deus e confiar nas promessas que Ele tem para nós. Certamente, toda pessoa deseja possuir paz interior e segurança. Há muitos fatores na vida que podem nos roubar essa paz. A doença é um desses fatores. Quando a doença chega na nossa casa ou na nossa vida, nos desestabiliza. É difícil manter a paz interior quando se está atormentado por uma doença grave. É difícil você manter um nível de sobriedade quando você sabe que tem uma enfermidade na sua casa ou no seu lar, ou na sua família. A mente está cheia de incertezas e desespero. Aqui veremos a história de uma pessoa assim, que passou por uma doença. Ela estava doente há 12 anos. Embora ela tivesse visitado muitos médicos, nenhum foi capaz de ajudá-la. Na verdade, ela até piorou. Então, um dia glorioso, ela conheceu Jesus Cristo. Através desse encontro maravilhoso, ela foi instantaneamente curada de sua doença de longa data. Ela também foi abençoada com uma profunda sensação de paz interior. Este mesmo Jesus também pode abençoar a sua vida hoje. Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 25. Página 1118. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso.
Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada dessa aflição. Por que ela foi até Cristo? Por que essa mulher foi até Cristo? É a pergunta que eu faço para a igreja. Por que você veio até Cristo nesta noite? Qual que são os seus problemas? Qual têm sido as suas dificuldades? Quais têm sido os seus pecados? Onde está faltando fé? Ela esteve constantemente doente por 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro. Agora ela estava sem dinheiro. Ela estava desapontada e frustrada. Ela estava desesperada. Parecia que ninguém poderia ajudá-la. Talvez pode ter alguém nessa situação que você tem alguma dificuldade que você fala, ninguém pode me ajudar. De igual modo, tantos hoje que estão sozinhos, frustrados, inseguros, desapontados e desamparados. Como ela veio a Cristo? Versículo 27 e 28. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que algo estava acontecendo ao redor daquele homem. Ela ouviu o tanto de milagres que ele tinha feito. Vírgula, de Jesus. Veio por detrás comprimida. Então, ela ouvindo os milagres, ela ouvindo as coisas de Jesus, ela foi. Ela ouviu os milagres, ela teve uma atitude. Veio por detrás comprimida. E ela teve uma coisa muito mais ousada. E tocou na sua veste. Porque ela dizia com ela mesma: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Sem conhecer a Jesus, ela determinou. E nós que conhecemos a Jesus há quanto tempo? Não temos a fé que essa mulher teve. Ela, sem conhecer a Jesus, ela só de ouvir falar, ela ouviu, ela creu, ela foi e falou: eu ainda vou tocar nele. Esse comentário também está na Bíblia, ligado. Crer para o homem é antinatural. Olha como isso é profundo. Quero dizer algumas palavras em referência à fé. Quero dizer, irmãos e irmãs, que não nos é natural crer, mas é muito mais natural fomentar a incredulidade. A incredulidade está dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa. É mais fácil a gente ter a incredulidade do que ter a fé, que a serva disse. Este é o pecado que nos assedia, e tem sido o pecado que assedia o povo de Deus. Ela fala que é mais fácil você não ter fé do que ter fé. Ela ouviu, aquela mulher ouviu o que ele havia feito por outra pessoa, e as histórias, e os milagres. Ela determinou que ela iria buscar a sua cura. Ela se encorajou na fé. Ela disse consigo mesma: se eu puder apenas tocar a orla de suas vestes, eu serei curada. Ela não queria se aparecer, ela não queria abraçar Jesus, ela não queria fazer nada. Ela queria apenas tocar nas suas vestes. Como ela conseguiu a salvação? Verso 30. E Jesus, no mesmo instante, depois que ela tocou nele, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta
e dizes: quem me tocou? Olha o 32. E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Então, no meio da multidão, ele olhou para ela, ele estava procurando ela. Ele sabia quem tinha tocado nela. 33. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e lhe disse toda a verdade. Então ela se prostrou diante de Jesus. Os discípulos não puderam ajudá-la, eles nem sabiam. Há momentos em que o homem não pode nos ajudar. Há momentos que o homem, o ser humano, não vai poder te ajudar. É só Cristo. Somente Deus e Jesus são capazes de suprir nossas necessidades mais profundas. Jesus já sabia quem o havia tocado, mas ele queria a sua confissão pública. Ele sabia que era aquela mulher, mas ele queria o quê? Que ela testemunhasse. Cristo se dirigiu a ela como filha, e ela aceitou como membro da família de Deus. Vamos ler no versículo 34. E ele disse: filha, a primeira coisa que ele falou para ela: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada dessa tua aflição. Ele falou filha, porque em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Não é todos que são filhos de Deus. As pessoas falam, eu também sou filho de Deus. Negativo. Você só se torna filho de Deus se você consegue receber a Cristo e confessá-lo. Jesus lhe disse: vá em paz. A partir daquele momento, ela conheceu a paz real. A incerteza e a ansiedade que havia na vida dela foram banidas, e a paz de Deus encheu seu coração e a sua mente. Foi sua fé que a fez curada. Através da fé dela, ela foi curada. Deus deseja que todos sejam curados, perfeitamente sadios em espírito, alma e corpo. Ela se foi como uma pessoa transformada. Você também pode ser transformado se vier a Cristo com fé. Jesus pode transformar e mudar a sua vida, mas você precisa ter fé. Essa mulher estivera doente por muitos anos. Os médicos não puderam socorrê-la, mas ela cria que se pudesse tocar a Jesus, seria curada. Abra a porta do seu coração e Cristo, o hóspede celestial, entrará. Você, olha como que isso é importante. Você pode ter uma fé nominal, justamente uma fé como a das pessoas que rodeavam a Jesus nas ruas da Judéia. Mas essa fé não o ligará a ele. Você pode falar que tem fé. Você pode ter uma fé nominal, como aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Mas se não for uma fé verdadeira, essa fé não vai ligar a ele. Ele não vai te socorrer, ele não vai poder fazer nada por você. Se você não tiver uma fé genuína, ele não pode fazer nada por você. Nós precisamos de uma fé semelhante à da pobre mulher que estivera enferma por muitos anos. Havia buscado o auxílio dos médicos, mas sua enfermidade piorara cada vez mais. Ela ouviu de Cristo e teve fé nele. Tão grande foi a fé dela. Ela apenas ouviu e falou: eu vou lá, porque ele é capaz de me curar. Creu que, se tão somente pudesse tocar a orla do seu manto, seria curada. Cristo compreendeu o anseio do seu coração.
Ele compreende o desejo de cada coração atraído a ele e o atende. Essa pobre mulher que ansiava por auxílio aproveitou a sua primeira oportunidade de ir à presença de Jesus. Quantas oportunidades nós temos tido? Ela teve uma e aproveitou. A multidão o rodeava, mas ela forcejou por adiantar-se até poder tocar nas suas vestes, e naquele momento foi curada. Imagina ela para chegar a Cristo. Quantas pessoas que tinham em volta dele. Ela, por ser mulher, mais frágil, ela foi desviando e entrando, e as pessoas fechando e não deixavam ela chegar perto. Ela foi muito corajosa de entrar no meio dessa multidão, mas ela sabia o que ele poderia fazer com ela e por ela. A mulher sentira sua desesperada necessidade e sua fé a tornara sã. Assim será com que cada um que em sua necessidade for a Jesus e de seus méritos se apropriar por meio da fé viva. Cristo indagou quem o havia tocado. Seus discípulos se surpreenderam por ele ter feito essa pergunta. Quando estava rodeado por uma grande multidão, disseram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mas Jesus sabia que alguém o tocara, não com um toque casual, mas com um toque da fé. Uma alma anelante se estender a ele em busca de um auxílio que ninguém, a não ser ele, podia dar. Jesus disse: bem conheci que de mim saiu virtude, poder. E olhou ao redor para ver quem fizera isto. E quando a mulher viu que não podia ocultar-se, reconheceu a boa obra que nela operara. Ela testemunhou. Contou a história do seu sofrimento e a desesperançada condição e do seu ato de fé ao tocar-lhe o manto. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Falar das coisas religiosas de maneira casual, orar pelas bênçãos espirituais, sem real anseio de coração e fé viva, pouco vale. Se a gente fizer as coisas de Deus de qualquer jeito, não tem nenhum valor. A multidão maravilhada que se comprimia bem junto a Cristo não experimentou vigor vital algum do contato com ele tiveram. Muitas pessoas encostaram em Jesus naquele momento, mas elas não desfrutaram. Por quê? Não tiveram fé que aquela mulher teve. Mas quando, em sua grande necessidade, a mulher pobre e sofredora estirou a mão e tocou a orla das suas vestes de Jesus, sentiu em si virtude curadora. Ela sentiu um poder que a curou. Seu toque foi o toque da fé. Jesus fixou o olhar naquela que assim procedera. Ela ficou temerosa, estava regozijante de alegria, mas houvera ela ultrapassado o seu dever? Será que ela fez mais do que era permitido? Sabendo o que nela acontecera, chegou-se tremente e atirou-se aos pés de Jesus, contando-lhe toda a verdade. Cristo não a reprovou e disse-lhe com brandura: vai em paz e ser curada deste teu mal. Fora feita distinção entre o toque casual e o contato da fé, a oração e a pregação, sem o exercício da fé viva em Deus, serão vãos, novamente. Mas o toque da fé abre-nos a casa do tesouro, do poder
e da sabedoria. E assim, por meio de instrumentos de barro, Deus realiza as maravilhas de sua graça. Nossa grande necessidade hoje é essa fé viva. Precisamos saber que Jesus é verdadeiramente nosso amigo, que seu Espírito nos está purificando e sublimando o coração. Se os seguidores de Cristo tivessem fé genuína, com humildade e amor, que obra poderiam realizar? Que fruto se veria para a glória de Deus? Para finalizar, eu convido os irmãos a abrir novamente em Hebreus, capítulo 11, a página é a 1440. Hebreus 11, versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Que nessa noite você possa buscar e receber esse toque de Jesus na sua vida e possa aumentar a nossa fé. No nome de Jesus.